Bom dia, queridos e queridas do nono ano, como vão vocês? Espero que estejam bem. Hoje a gente dá aí continuidade, né, à nossa discussão sobre a Primeira Guerra Mundial. Hoje, na verdade, nesse vídeo a gente encerra aí os acontecimentos, né? O que aconteceu durante a guerra. A gente ainda vai fazer algumas reflexões sobre isso, né, ao longo da próxima semana e das próximas semanas. Mas enquanto a matéria, a gente vai realmente acabar. Hoje a gente acaba os acontecimentos dessa guerra. Antes da gente começar, só deixar um recado para vocês aí. Alguns de vocês até comentaram que eu vi. Eu realmente errei a página da atividade de vocês. Então hoje eu vou mandar a página correta para vocês fazerem para mim, tá? Peço desculpas aí pelo erro, não foi por querer não, tá? Bom, última aula a gente falou sobre as fases do conflito. Né? Eu falei que eu ia dividir a Primeira Guerra em 3 fases. Falamos sobre a primeira, que foi a guerra de movimentação, os primeiros meses da guerra, quando os exércitos se movimentaram e se posicionaram. E depois sobre o grande segundo período, que foi a guerra de trincheiras, a guerra de posicionamento, aonde os exércitos ficavam, né, relativamente parados nas trincheiras aí, e o quão pesadas foram as trincheiras e esse prolongamento da guerra ao longo de tantos anos, certo? E aí discutimos, né, esse esgotamento dos soldados, falamos sobre o crescimento, né, por mais doloroso que seja, da indústria bélica, né, o tanto que a indústria armamentista até não queria que a guerra acabasse, porque lucrou muito com isso. Falamos sobre a guerra tecnológica, a utilização dos aviões, dos tanques de guerra, gás, né, como foram os primeiros conflitos que utilizaram aí dessas artimanhas para nós. E falamos também sobre as mudanças lá em 1917, entramos nessa fase final, né, nessa terceira fase da guerra, ao falar das mudanças e das participações no conflito. Falamos sobre a saída da Rússia da Tríplice Entente. Você se lembra aí que a Tríplice Entente era a França, a Inglaterra e o Império Russo. O Império Russo entra numa grave crise interna e sai da guerra. E ao lado da Tríplice Entente vem os Estados Unidos, né? Com um exército aí renovado, poderoso e que entrou aí tanto por medo também da indústria bélica alemã, certo? E também a entrada da Itália, que era da Tríplice Aliança e passou na hora de guerrear, foi para a Tríplice Entente. E também das participações, por exemplo, no caso do Brasil, né, que entrou também um pouco junto com os Estados Unidos aí, depois que o navio brasileiro foi afundado. Pois bem, eu falei com você que o Brasil, quando entrou na guerra, ficou no Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é uma região que divide, né, é no sul da Espanha, divide o continente europeu com o norte do continente africano. É uma porção de mar que divide esses continentes, uma porção muito pequena, por isso estreito. E o continente africano, se você se lembrar bem, ele foi um alvo de muitas disputas imperialistas, né? A gente falou sobre o Congresso de Berlim e a divisão do continente africano em áreas de colonização de todos os países da Europa na época. Portanto, se o continente africano tem essas divisões, ele também acaba fazendo parte da guerra, porque ele tem esses interesses. Então, essas disputas imperialistas acabam fazendo com que alguns conflitos aconteçam nas colônias africanas. Né? Portugal, por exemplo, tem uma participação na Primeira Guerra tentando proteger as suas colônias, Angola e Moçambique. 2 colônias que ficavam aí ao norte de colônias britânicas e ao sul de colônias alemãs. Então, viraram posições importantes para os exércitos. Essa propaganda nacionalista, essa propaganda pró-guerra e anti, né, o inimigo, que era muito utilizada aí na Europa, foi muito utilizada na África também. Então, muitos africanos acabaram entrando na guerra e isso trouxe prejuízos terríveis para a África a nível de população mesmo. A população masculina africana, os africanos morreram muito, em grande quantidade nesse conflito. E boa parte desses soldados africanos, né, eram todos homens, e boa parte das sociedades, então, dos locais da África, ficaram aí com uma população masculina muito reduzida. E isso trouxe vários problemas aí depois. Mas é só para a gente entender também, eu estou citando isso por 2 motivos. Primeiro que a África foi palco de batalhas na Primeira Guerra, e esses palcos foram prejudiciais para os africanos, e isso vinha dos interesses imperialistas europeus, certo?
A Ásia também participa em alguns pontos. É claro que a região leste, né, da Europa já é muito próxima da Ásia. O Império Turco-Otomano, que existia ali, estava se desmantelando nessa confusão toda, tinha territórios na Ásia. E a Índia era uma colônia da Inglaterra. Então muitos soldados indianos foram para o fronte oriental, né, na época que a Rússia estava na guerra, ajudar os russos. Depois que a Rússia saiu, ainda tentaram dar uma estancada nos alemães e nos sérvios ali. Então, percebam por que o conflito, se torna mundial nesse sentido. O Brasil fica no Estreito de Gibraltar justamente porque era uma posição de descanso e de cuidado da Tríplice Entente, né? Você tem ali, você está no sul da Espanha, então você está próximo da França e o campo de batalha é depois disso. Então, ali era onde a Junta Médica Brasileira atuou. Existe um caso engraçado em relação ao Exército Brasileiro, que dizem que o Exército Brasileiro estava lá de prontidão no Estreito de Gibraltar, perceberam uma movimentação no mar e atiraram achando que era um submarino alemão e matamos um cardume de focas. Né? Eram focas e a gente matou as focas achando que era um submarino alemão. Batalha das Toninhas. Procura no Google depois. Essa batalha é real, aconteceu mesmo. Mas bem, enfim, não é disso que eu quero falar. Pois bem, diante de todo esse cenário, a gente sabe que em 1917 os Estados Unidos entram na guerra e a entrada dos Estados Unidos é muito importante pelo seguinte: conforme eu te disse, a Rússia saiu da guerra, mas o exército russo era horrível. O exército russo não dava conta de nada, estava tomando um cacete para a Alemanha. E agora não, a gente tem os Estados Unidos que, além de chegarem renovados e com muita tecnologia, vão pegar o exército alemão sozinho e cansado. Então, as vitórias da Tríplice Entente vão ser rápidas. Né? E quando a gente entra em 1918, né, a Alemanha só recua. Né? Eles percebem que as estratégias não estão dando mais certo, não tem mais como repor soldado, não tem mais ninguém do lado deles. E aí, ao longo desse tempo, com várias derrotas aí, quando a gente chega no final de 1918, em novembro de 1918, a Alemanha finalmente se rende. No dia 9, Guilherme II, que era rei, né, do Império Alemão, abdica do trono, e no dia 11 a Alemanha assina a rendição. E aí o conflito acaba aí, deixando um número de mortos incontável, deixando uma destruição tanto em continente europeu como em outros continentes brutal, absurda, e modificando para sempre o cenário não só europeu, mas mundial. Porque agora você tem os antigos impérios acabaram, né? O Império Alemão perdeu a guerra, o Império Turco-Otomano deixou de existir, o Império Austro-Húngaro também, certo? Você tem o Império Russo também acabou em 1917, a gente ainda vai discutir, né, com mais detalhes isso. A Europa devastada, né? Uma população masculina, assim como a África nesse caso, uma população masculina extremamente reduzida, muitas pessoas traumatizadas com a guerra, perderam membros, que perderam aí a sua sanidade mental, uma sociedade que foi tocada nesses 4 anos pelas mulheres, e agora as mulheres vão também entrar dentro de um processo de emancipação política. E tudo isso tem que ser redefinido, né? Como que as coisas vão acontecer? Então existem os tratados, né? Em janeiro de 1919 é realizada a Conferência de Paris. Vários países aí são chamados, né? E a ideia é que se reorganize tanto o mapa da Europa quanto a economia mundial, a situação toda depois desse conflito. Na Conferência de Paris, ela é liderada, obviamente, pelos vencedores: França, Inglaterra e agora Estados Unidos. A Conferência de Paris, ela tem vários acordos aí que vão redefinir o mapa. Então, exemplo, o Império Austro-Húngaro não existe mais, né? Que países serão formados naquele território? O Império Turco-Otomano também não existe mais. Que países vão ser formados? E as colônias que possivelmente existiam, com quem que elas vão ficar? Obviamente que com os vencedores. Os alemães perdem as colônias, né?
Só que quem estava do lado dos alemães eram esses impérios que não existem mais. Então quem vai pagar o prejuízo dessa guerra vai ser a Alemanha. A Alemanha vai pagar isso sozinha. Há a tentativa de estabelecer um equilíbrio de relações entre esses países com a criação da Liga das Nações. É uma proposta, inclusive, do presidente dos Estados Unidos da época, né? De que se crie um conselho dos grandes países europeus, né? Ou, perdão, dos países do mundo, os principais países do mundo, para que esse tipo de conflito não aconteça de novo. Porque a grande questão é, o mundo está traumatizado com esse conflito, né? É a guerra que iria acabar com todas as guerras. Existe esse jargão, e é um jargão da época, né? Há uma guerra que foi tão intensa que não haveria mais guerra depois delas. E a gente sabe que, né, não foi bem isso que aconteceu. Pois bem, a Liga das Nações é formada sob a liderança dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. E como o Império Austro-Húngaro deixou de existir, o Império Russo também deixou de existir, quem vai pagar por essa guerra é a Alemanha. Né? É daí que vem então a ideia do Tratado de Versalhes, que acontece também em 1919 e penaliza a Alemanha, né, por prejuízos de guerra. Para você ter uma noção, a Alemanha perde os territórios que havia ganhado da França, perde as suas colônias na África e é obrigada a pagar uma indenização aos vencedores, uma indenização muito pesada. Então isso faz com que a crise que já existia na Alemanha, a Europa inteira está em crise, tá, gente? Porque você teve gasto com arma, você teve gasto com indústria bélica, com tecnologia. Ninguém trabalhou nesses 4 anos de guerra, obviamente, todo mundo voltado para a guerra. Lembre-se que eu te falei que a guerra inclui a sociedade civil. E a partir disso, agora você tem uma crise então humanitária. Morreu muita gente, né? A Europa tem que se reconstruir aí econômica, política, e a sua população precisa superar isso. No caso da Alemanha, além de tudo isso, eles ainda têm que pagar essas indenizações. Então a crise que a Alemanha entra depois da Primeira Guerra é uma crise, e o rei ainda havia abdicado, lembre-se disso, é uma crise gravíssima. E é essa crise que vai permitir aí o surgimento de ideologias e de partidos que são nacionalistas. Lembra que a gente falou que o nacionalismo já existia? Essa ideia do meu povo é mais importante? A Alemanha se torna tão humilhada no final da Primeira Guerra que esse tipo de discurso, com o tempo, vai ganhar força. E aí outras situações vão surgir, né, que a gente vai discutir mais pra frente. Pois bem, e aí a gente tem esse período pós-guerra, a partir de 1919. A Europa está em paz, não há conflitos, porém vive uma crise em todos os seus setores, né? E precisa se reorganizar para superar essa crise. Com essa crise, a economia europeia despenca, né? Inclusive a Inglaterra, que até então era líder econômica, ela despenca. Em compensação, a economia dos Estados Unidos sobe, porque os Estados Unidos é que promoveram aí, né? Estados Unidos que vendeu arma, Estados Unidos que vendeu tecnologia, Estados Unidos que vendeu alimento, Estados Unidos que emprestou dinheiro para esses países se recuperarem agora. Então, o período dos anos 20 para os Estados Unidos, ele será um período de prosperidade, né? Então, os Estados Unidos despontam aí como a principal potência mundial, porque as principais potências que concorriam com ele até então estão em baixa, né? Na África, mais uma vez, uma grande tragédia, uma perda absurda de soldados que foram lutar aí nos exércitos dos colonizadores. Os primeiros indícios de uma literatura e de um pensamento político revolucionário na África para se livrar dessas colônias começam a aparecer nesse contexto, e olha que ainda vão ter que passar por uma construção muito grande para que a África se torne, né, um continente independente da Europa, e mesmo com todas as situações que isso ainda vai trazer. Mas basicamente a Primeira Guerra deixa esse gosto amargo aí para o mundo inteiro, porque a gente já está vivendo num período onde a gente não tem uma globalização nas comunicações, mas a economia já é muito globalizada, uma coisa depende da outra. Então o mundo inteiro sente esse período, mas a Europa sente mais, né? Sente mais e carrega uma ferida aberta disso muito grande até os dias de hoje.
E o grande problema de tudo é que o conflito acabou, o conflito armado acaba, mas o conflito ideológico permanece. E é ele que vai dar vazão e sentido para novos conflitos que vão surgir aí ao longo dos anos seguintes. Mas isso é assunto para a gente continuar. É isso. O chat está aberto aqui embaixo para que você tire as suas dúvidas sobre esse período final, só para a gente concluir esses acordos que foram feitos, né, que é o que ficou faltando. E espero que vocês tenham aí entendido tudo. Estou à disposição para vocês. Vamos ainda fazer algumas reflexões e algumas questões sobre a Primeira Guerra, tá? Ao longo das próximas semanas, e depois é que a gente vai dar sequência. Um grande abraço.